Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast de setembro. Esse é o primeiro episódio. Eu sou a Juliana Pellini e vocês estão no Elas Podem Cast pela última vez. Mas vocês vão entender tudo o que está acontecendo nesse programa. Mas antes, vamos falar do assunto que a gente vai tratar. Hoje a gente vai trazer aí que muitos empreendedores não sabem. Você é a sua própria marca. E você sabia que você pode até perder seu nome? Tudo isso vocês vão aprender aqui nesse episódio do mesmo jeito que eu também tive que aprender. Mas vamos falar um pouquinho aí dos nossos patrocinadores. Nós estamos aqui com o look, vocês sempre sabem, né? Que a gente usa Cravo e Rosa. Cravo e Rosa tem uma loja em Suzano e em São Miguel. E vocês podem fazer também e devem as compras online. Procurem sempre pelo cravoerosa.store. E chega ali no Store que sempre tem novidades chegando na loja. E lógico que se a gente for pensar em look, a gente sempre vai apontar para o quê? Pro acessório, porque o acessório é o que deixa a mulher muito mais bonita. E aí eu estou falando de Inspirações JE. Gente, vocês sabem que a gente tem uma parceria com a Rizelma, com esses brincos de resina maravilhosos, as semijoias que ela vende, e a gente tem um cupom de desconto que ainda tá valendo, hein? 15% de desconto. E nas compras acima de R$80, vocês ganham o copo personalizado. Também temos Estúdio Elo Pilates. Sabe aquela coluna que está desalinhada? Aquele exercício que você não está fazendo? Pois é, o Estúdio Elo Pilates vai te ajudar. Gente, a Pri vai receber vocês com todo o carinho e vai trazer ali o melhor para sua saúde. O Estúdio Elo Pilates é o elo perfeito entre você e a sua saúde. Temos também Show de Bebê, uma loja incrível aí para as mães que amam entrar naquela loja e achar de tudo. Lá tem tudo. Lá tem dormitório, tem enxoval, é uma loja completa. Ela está localizada em Mogi e vocês também podem fazer os pedidos pelo WhatsApp. E por último, Colo e Calor Consultoria. Mãe, você não precisa estar na jornada da maternidade sozinha, muito menos do aleitamento materno. Combinado? Se precisarem, chamem a Camila. Todos os patrocinadores estarão aqui disponíveis na descrição do episódio. Agora vamos para as apresentações. Minhas convidadas estão aí com a garganta um pouco com tosse, né, gente? Todo mundo nesse tempo, então vocês não estranhem. Pode já ficar à vontade para tossir, porque é horrível segurar a tosse. Vamos lá. Nós temos hoje na mesa Tamires Rodrigues Feres. Ela é casada, ela é mãe do Ravi, advogada de propriedade intelectual. É idealizadora do Inspire-se Mulher e do Acelera Woman. Eu já tô anunciando aqui. É isso mesmo. Sua personalidade é dominante, analítica, com um temperamento colérico. Gente, essa mulher é brava, hein? Eu sei porque eu também sou colérica. Ama viajar, tomar café e bater um papo com mulheres. Seu lema é: acorda e vai treinar. E bora conversar, povo registrado. Isso eu não sabia que eu ia falar. No seu perfil do Instagram, ela sempre divide um pouquinho da sua profissão e do seu dia a dia. E nós temos também Emily Andrade Pavanelli, que nome chique, né, gente? Ela empreende desde os 16 anos, porque essa geração já nasceu empreendendo, né? Ela teve já em outras áreas até encontrar a sua vocação. Ela é designer gráfica, proprietária da EP Identidade, formada em administração, mas apaixonada pelo mundo do design que tem o seu coração. Então sejam muito bem-vindas. Vai ser um episódio que eu tenho certeza que vai esclarecer muito para os nossos empreendedores que estão assistindo. Tamires e Emily. Obrigada pela presença de vocês. Obrigada a você, Ju, pelo convite. Então, vamos começar, Tami, falando um pouquinho, que eu acho que é meio novo na advocacia, né, esse termo. Ou ele já existe, a gente não tinha acesso. Explica para quem está assistindo o que vem a ser um advogado de propriedade intelectual. Tá, vamos lá. O direito da propriedade intelectual, hoje, ele abrange vários temas, né? Então, a gente pode trabalhar com registro de marca, que é onde eu descobri aí a minha paixão. Startups, que são interno de empresa,
Gente, é muita coisa. Vou só para você ter uma ideia. Tudo que envolve o intelecto, tudo que envolve criações, então patentes, enfim, tá? Essas coisas. Hoje, eu sou especialista em propriedade intelectual, porém, meu carro-chefe no escritório é registro de marca. É o que eu sou apaixonada em fazer todos os dias. O empreendedorismo, ele vem numa crescente, né? Antes, se a gente fosse pensar em patente, a gente pensava como empresas como Coca-Cola, McDonald's. Sim. Porque a gente sempre pensou em multinacionais, né? E as pessoas, elas não têm noção que a partir do momento que elas abrem um negócio, já virou a sua marca e que essa marca precisa ser registrada. Eu mesma não sabia disso. Então, por isso que eu quis trazer esse episódio, que eu tenho certeza que muitas pessoas não sabem. Sim. Até a gente pegando o gancho do filme, não sei se vocês assistiram, Fome de Poder, Sim. que conta a história do McDonald's. Sim. Você passa o filme inteiro tendo raiva e achando o cara genial, né? E eu lembro que tem uma parte da cena que eles vão pro banheiro bem no final, assim, do filme, e ele perde na justiça. Gente, se vocês não assistiram, vocês têm que assistir esse filme. No final das contas, o cara roubou o nome McDonald's, que a gente conhece, ele roubou dos donos da marca, né, e do nome. E ele chega no banheiro e fala pra ele: eu vi um valor que você nunca viu. E aí o cara olha pra ele e fala: o quê? Os hambúrgueres, né? E ele fala: o seu nome. Ele fala: nem você sabe. Esse nome, McDonald's. Esse nome é o que vai virar. Então, assim, é só pra trazer uma reflexão como o nosso nome realmente pode marcar gerações, né? Sim. E ter uma grande potência, né? E aí, Emi, já explica pro pessoal o que vem a ser uma identidade visual. Então, assim, quando você pensa em montar um negócio, por que você tem que se preocupar com a identidade? Bom, a identidade visual, hoje em dia, está sendo muito falada. As pessoas acabam confundindo a questão de logotipo, identidade visual e tudo mais. Mas a identidade visual nada mais é do que a personalidade da marca em visual. Então, são elementos gráficos, elementos visuais que formam uma identidade visual. Quando nós vemos alguma marca sofisticada, uma marca chique, são elementos ali que formados juntos, estrategicamente, forma essa questão de sofisticado. Então, por exemplo, a questão do logotipo, a questão das paletas de cores, a questão da tipografia também, que isso tudo junto transparece a personalidade da marca e visualmente tem algum impacto. Então, tudo que a gente vê hoje em dia, visualmente, tem alguma coisa estratégica pensada por trás. Então, a identidade visual são elementos gráficos e elementos como a tipografia, a paleta de cores e tudo mais, juntos, que unindo eles, a gente consegue transmitir algum tipo de mensagem. Então, a identidade visual não é somente o logotipo. O logotipo, ele faz parte da identidade visual. Ele é só um elemento ali que faz parte de todo esse conjunto que transparece aí para as pessoas essa questão do visual, esse impacto visual. Então, por isso que quando a gente pensa num logo, a gente tem que pensar também no nosso conceito, né? Exato. O que você quer transmitir. Exato. Porque o seu logo também não pode estar longe da pessoa que você é e a pessoa que você está divulgando. Tem que condizer exatamente com o que a pessoa quer transparecer. Não é somente ter um logotipo porque é bonito ou porque é esteticamente... Que tá na moda. Que tá na moda, exatamente, que não é um logotipo atemporal. Porque quando a gente fala de um logotipo atemporal, a gente fala que ele se adequa a qualquer momento, qualquer era, como a Coca-Cola, que a gente tem de exemplo. É aquilo desde muito tempo. É claro que foi passando o tempo, eles foram modificando para se modernizar, para seguir o tempo atual. Mas... a origem é a mesma. mesma. Origem é a mesma. Não, porque eles, desde o início, tiveram um conceito muito profundo por trás. E é o que eu sempre falo na questão de identidade visual. Não é somente o visual que é esteticamente bonito, mas por trás precisa ter um conceito muito claro pra gente poder realmente atingir, ter uma estratégia bacana de identidade visual. E é um bate-papo legal da gente estar falando aqui, porque eu acredito que muitas pessoas, quando te procuram, elas já te procuram com uma imagem formada e encaminha para você. Sim, muito. E aí, quando a gente recebe, e aí eu tô falando como cliente, como a gente recebe o seu primeiro feedback, você já fica, opa, não é qualquer coisa. Porque você preenche um formulário e aí você já vai traçando um pouco da nossa personalidade. Exato. E foi isso que me cativou também quando eu contratei seu serviço logo de cara com a indicação da Tamira. Sim. Paga os direitos autorais. Essa parceria tem dado bons frutos. Sim. Ô, Tami, e aí a pessoa fundou um negócio, ela foi lá e fez o CNPJ. CNPJ é registro de marca? Não. São coisas completamente distintas, né?
Eu até brinco, eu falo que um CNPJ, ele nada mais é do que como o nosso CPF, né? Então, para junta comercial, Você existe. você existe ali como seu CNPJ, independente do nome da sua marca, né? Até mesmo muitas pessoas utilizam o CNPJ com nome pessoal e o nome fantasia seria a marca. Então, não, são coisas distintas. Uma coisa não tem nada a ver com a outra e o CNPJ, ele não dá garantia também da proteção do nome da marca. Né? Às vezes as pessoas perguntam, olha, você já tem registro da sua marca? A pessoa fala, sim, claro que eu tenho. Né? Tenho meu CNPJ, imagina, já tenho. Não, mas eu não tô falando disso, eu tô falando do registro da sua marca, da sua identidade visual, do seu logotipo. São coisas Então, diferentes. mesmo que eu ir lá declarar um CNPJ e falar, ai, meu nome fantasia é tal, uma pessoa pode vir e roubar esse nome. Sim, E você não vai poder falar nada, não, porque você não tem registro. exatamente. E já explica ao pessoal o que é esse registro, né? Como que ele é feito? Tá. O registro de marca nada mais é do que registrar um símbolo, a identidade da sua marca, o nome, a figura. Então, tudo que engloba, dá um exemplo aqui da Chico, tudo que engloba a sua logo, certo? Esse registro, ele é feito num órgão específico, que é o INPI, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, tá? É um trâmite relativamente demorado, então não é algo que a gente possa ficar falando assim, mês que vem eu faço, no outro mês eu faço, então tem que ser algo que seja prioridade, porque é demorado, né? Pode levar até 2 anos para ser concedido o registro, né? E aí, esse registro, a gente pede a proteção e a exclusividade da marca dentro de cada segmento, dentro de cada nicho de produto ou serviço. Então, tem que ter um produto ou um serviço. Então, a hora que você tá fazendo, você vai abrindo abas, né? Exatamente, vou abrindo abas. Tenho uma reunião antes com o meu cliente, eu vou entender o que ele faz, o que ele fornece, se é um produto, se é um serviço. E dentro disso, uma listagem pra gente entender futuramente, tem algo que a gente possa acrescentar aqui? Já vamos deixar protegido para não deixar vulnerável? Tem que ser verificado se é uma única classe, se são 2. Às vezes o cliente tem um produto que se enquadra em 2, 3 classes. Né? Então, são 3 registros ele tem que ir diferentes. aparando essas arestas aí, para não ter brecha para perder. Sim, mas a gente precisa, muitas vezes, fazer registros em 3 classes diferentes, né? Porque se vem uma outra pessoa que ofereça um produto ou serviço semelhante e registra, fica vulnerável naquela classe. Então, a gente tem que sentar com o cliente, entender. Eu até falo, né? Não é só registrar marcas. É conhecer uma história que tem por trás, o que você quer passar para o seu cliente, quem é o seu consumidor final. Sim. Então, é uma bola de neve bem grande mesmo, assim, pra gente poder entender tudo. E quando a gente pensa, Amy, em logotipo, marca, explica para quem tá assistindo a gente qual que é a diferença do seu trabalho para um planinho ali no Canva. Bom, a gente comentou disso antes de iniciar o podcast, da questão do logotipo de Canva. O Canva, ele é uma ferramenta ótima, ele facilita muito. Ajuda, né, o empreendedor. Muito, sim. porque o empreendedor iniciante, ele não pode pagar uma social media, ou talvez ele tenha um custo maior para fazer artes por fora, enfim. Então, o Canva, ele facilita, mas eu apoio ao uso correto do Canva, não para fazer o logotipo. Os logotipos que ficam disponíveis ali no Canva são logotipos que provavelmente o seu concorrente tem. Então, quando a gente pensa em identidade visual e logo, nós precisamos pensar que é para se diferenciar do que já tem. Né? Então, como cada um tem sua história, como cada um tem uma identidade, como cada um quer mostrar ali para o mundo como que quer ser visto, não necessariamente precisa ser igual a do coleguinha ou do concorrente. Então, o que tem no Canva, muitas pessoas já utilizam, isso não é nada autêntico e visualmente não é muito agradável. Então, ele não tem muita personalidade. Então, eu não recomendo zero, assim, que faça no Canva, mas que o Canva dá para utilizar ali para outras ferramentas fáceis ali do dia a dia que pode facilitar. Mas para o logotipo, isso não faz sentido até mesmo para registrar, né? Não é possível registrar esse logotipo porque ele não tem essa questão de direitos autorais, né? Exato. Então, não é nada recomendado essa questão de Canva. E essa questão de logos, a gente costuma ver muito, né? Por exemplo, as confeitarias
tem aquele brigadeiro ali na lateral, com granulado em cima. Aí você vai numa outra confeitaria, também tem um brigadeiro ali na lateral, um brigadeiro em cima. Enfim, essa questão envolve que não foi pensado, não teve uma estratégia profunda para pensar em um logotipo que realmente traga um visual diferente ou que tenha impacto diferente para o público, né? Então, é diferente a gente tratar e personalizar o logotipo. Realmente sentar, pensar como que a gente pode fazer, pensar de uma forma diferente, não seguir igual ao concorrente. Então, é muito profundo a gente achar mesmo o logotipo e criar ele para que se diferencie no mercado. E utilizar o Canva vai contra todos esses princípios, né? E quando você está criando, você consegue acessar um banco de dados para, por exemplo, entender se você está criando uma coisa que já existe? Sim, tem um site específico. Você coloca a imagem que foi criado do logo, você coloca nele e ele já aparece alguns logos parecidos com o que foi criado, né? Então, isso é interessante para ver se realmente já teve algum logotipo que já foi feito parecido para realmente não fazer igual. Sim. Mas é muito difícil quando eu chego num resultado final, no logo final, ele já estar, ou alguém já teve essa ideia e já colocou, porque é tão personalizado, é tão de acordo com a história do negócio, né, com essa questão de simbologia e tudo mais, que é muito difícil isso acontecer. Então, quando a gente joga ali a questão dessa foto para aparecer se tem um logo parecido, é bem difícil ter. Bem difícil mesmo. Que é aquela questão, o logotipo ele é de acordo com a história do negócio. Então, cada negócio tem sua história. Sim. Tem a sua personalidade, né? Então, quando a gente joga ali, é realmente difícil de encontrar. E a gente, no mundo que a gente vive, internet o tempo inteiro, já é ruim para a mulher que tá acompanhando, ela entende bem isso. Então, você vai numa festa, você chega com o mesmo vestido que a sua amiga, já dá uma raivinha no coração. Porque, no fundo, a gente gosta de exclusividade. Exato. Né? E pra mim, o que é pior, e aí é uma conversa que eu tive com a Tamires, é você tentar acessar aquele conteúdo e aparecer outras pessoas, né? Ou aparecer o logo e aí não é o seu, então você tá desviando o seu público, mostrando para outro concorrente, ou mais que isso, você não conseguir acessar porque já tem tantos ali aparecendo que não chega o seu nunca, né? Mas é aquela coisa do empreendedorismo também, a gente vai aprendendo a trocar o pneu conforme as coisas vão acontecendo. Mas o intuito do episódio é que você esteja munida de informação e que você não tenha que passar pelo que eu vou perguntar para a Tamires agora. O que acontece se eu estiver usando a marca de outra pessoa? Você pode ser notificada. Aí vai depender muito do que a pessoa sentir no coração. Mas tem pessoas que dá 30 dias apenas para você poder modificar, fazer toda a alteração. E aí a pessoa fala, tá bom, mas eu só mudo. Mas calma aí. E o que você já investiu em embalagem para o seu negócio? Você pagou alguém, muitas vezes, para fazer a sua identidade visual. Às vezes é uma loja, você já tem uma fachada. Sim. Né? Então, olha só o prejuízo. Né? Aconteceu até aqui na cidade, com uma casa de doces. E acho que deram um prazo de 3 meses. A pessoa deu 3 meses para elas, porque elas tinham feito tudo, né? Nossa. Elas tinham feito embalagem, sacolas, tudo lindo, maravilhoso. Imagina prejuízo. Então, ainda deu um prazo aí de 3 meses, um prazo longo até, mas muitas marcas dão 30 dias apenas. Sim. E ao mesmo tempo, você é conhecida às vezes no mercado, né? Você tá lá 5 anos com aquela marca, aí você tem que mudar tudo, né? Exato. Isso aconteceu com muitas marcas famosas, gente. Sodier é uma delas. Sodier já estava com 70 franquias. Nossa. E precisou mudar o nome. Né? E foi, assim, um prejuízo financeiro de 3 milhões. Caraca. E o que acontece? Por exemplo, a pessoa solicita, né, que você retire, mas tem alguma multa, tem alguma coisa a mais que pode acontecer se você continuar usando? Se você continuar usando, sob pena de entrar com ação judicial, né? Nossa, então, uma notificação extrajudicial para que você deixe de utilizar. Você deixando, tudo bem. Segue tranquilo. É como se fosse um acordo, né? Exatamente. Não deixando de utilizar, ação judicial para que você deixe de utilizar. E aí sim entra a indenização. Ô, Emi, e aí falando mais assim da sua área, quando a gente pensa e fala sobre um negócio com você, como que é essa sua estratégia em relação, por exemplo, tem cores que chamam mais atenção, modelos de escrita que a gente tem que tomar cuidado, senão a gente pode acabar levando o cliente a não gostar. Tem alguns desses macetes assim no meio da sua criação que você vai contando pro cliente, ó, essa cor é melhor você não usar.
Sim, sim, já aconteceu, já. Essa questão de cores, a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem uma psicologia por trás das cores, né? Por exemplo, o McDonald's utiliza aquele amarelo e o vermelho. Psicologicamente é porque libera um comando para o nosso cérebro de questão de fome, de consumir, de comprar e tudo mais. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas cores, porque são as cores que vão liberar alguns comandos pra gente. Então, por exemplo, se for totalmente vermelho, passa aquela impressão de imponência, de força. E, enfim, a gente precisa realmente pensar estrategicamente como que a gente pode fazer uma paleta de cores interessante, que faça sentido para o negócio. Então, se determinado nicho, por exemplo, moda, talvez seja interessante colocar algumas cores mais neutras, porque as peças, elas já têm algumas cores mais personalizadas e tudo mais. Então, assim, é realmente de se pensar com muita calma e ver qual que é o gosto do cliente, né? Se o cliente gosta de uma cor preta, mas não suporta o verde, por que eu vou colocar o verde na paleta de cor? Por mais que poderia fazer sentido, mas eu posso colocar uma outra opção que pode ser interessante para esse cliente. Por mais que ele não goste e tudo mais, a gente pode tentar flexibilizar um pouco, porque faz sentido pro negócio, né? Então, essa questão de cores é importantíssimo, sentar, conversar, ver o que realmente faz sentido. E essa questão de estudo, né? Realmente faz sentido pro nicho, dá pra gente colocar um outro tipo de cor, dá pra gente balancear e ter uma cor mais forte. E tem a questão de alto contraste e baixo contraste. Se eu vou colocar uma cor forte, eu preciso colocar uma outra cor um pouco pra neutralizar, pra não ficar 100% forte, e isso pode irritar, pode talvez poluir o seu poluir visual. Muito. E é o que eu penso, né? Projetos atemporais, que são projetos que se adequam aí em todas as gerações, elas têm cores que são, sim, autênticas, mas essas cores, elas precisam ser de acordo com a paleta e a comunicação para que não fique cansativo depois. Então, se quer um vermelho, vamos colocar um vermelho, mas também vamos colocar uma cor um pouco mais calminha, sem ser tão assim, vibrante como que é o vermelho, né? Então, essa questão de paleta de cores é questão de estudo. A questão de fonte, como você comentou, a gente tem que tomar muito cuidado, porque é muito comum a gente ver algumas artes já feitas aí na rua, algum cardápio, alguma coisa, que tem as letras que a gente não consegue entender muito bem o que está escrito, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, com a questão de legibilidade, que é um dos princípios do design gráfico, né? Quando você vai criar uma arte, não só para identidade visual, mas quando vai criar uma arte, de a gente pensar na legibilidade. É possível enxergar? Dá para entender o que está escrito? Realmente, vamos fazer um logotipo, mas esse logotipo ele vai ser fácil de entendimento para todos. Realmente é fácil todo mundo enxergar, ler com uma facilidade. Então, é um dos princípios importantes, pensar na legibilidade, pensar se encaixa ou não para o projeto. Então, assim, são infinitas possibilidades e infinitas análises para realizar uma identidade visual e um logotipo. E com certeza, por exemplo, a gente que vive aqui no Instagram, você não pode colocar uma capa de perfil cheia de letra que ninguém vai enxergar nada. Assim, é focar na sua foto, porque... a simbologia ali, por si só, porque é o que vai cativar e chamar mais atenção, né? Então, o objetivo do logotipo é fixar a imagem, para quando a pessoa vê, às vezes não vê o nosso nome, mas já lembrar da gente. Exato. E eu acho que a escrita vai dando o tom de quem você é. Então, por exemplo, quando eu fui fazer minha logo de doutora Juliana Pellini na parte de pediatria, eu não sou uma dentista fofinha, né? A fada dos dentes. Eu não consigo ser essa dentista. Então, assim, eu atendo de forma lúdica, mas não é meu perfil falar mansinho, fazer vozinha de criança. Então, quando eu fui ver pra fazer, ela me trouxe uma proposta de um rosa bem clarinho. Aí eu falei pra ela, esse rosa não é o rosa que me comunica. Então, ela teve que realmente mexer nessas paletas e ver, então talvez tal cor também é infantil, vai pro público infantil, mas também tá dentro da sua autenticidade, porque não adianta você querer montar uma imagem que não condiz com você. Você faz um perfil todo que não tá condizendo com a imagem depois, você no story falando, enfim. E a questão de escrita, ela falou dessa objetividade, né, de ser fácil de enxergar e de entender, e a gente começa a prestar atenção nos detalhes. Então, por exemplo, você compra uma bolsa da Vitor Hugo.
você vê aquela diferença, né? Aquele capricho na escrita. Você compra uma coisa mais barata, que não tenha tanta marca, assim, conhecida. Você vê totalmente a diferença. A gente começa a prestar atenção, né? Nessas coisas. Então, eu acredito que você que gosta de mexer com isso, você fica doida, né? Eu fico julgando os logotipos. Nossa, Eu imagino. gente, eu vou na esquina no restaurante e falei, nossa, que logotipo, gente, poderia ser melhor. Mas isso daqui tá ruim, né? Ô, Tami, e explica até para os meus colegas, né? Pro pessoal que... eu não tenho empresa, eu não tenho um negócio, mas eu sou dentista, eu sou advogada. Eu preciso registrar o meu nome pessoal? Com certeza. Com certeza. Mas Imagina... Já mais um nome pra eu registrar. Vou ficar pobre desse jeito. Absolutamente todos os produtos e serviços, ele consta no rol do INPI. Mas tá? é porque, por exemplo, pode ter uma pessoa com o nome idêntico ao seu. Com certeza. Na época de Eu acho escola, que eu o meu seria estudei um com pouco 3 Tamires Rodrigues. O meu seria um pouco difícil. O Pavanelli. Né? O meu também, Férez, né? Mas, gente... É a coisa mais comum, né? Sim. É muito comum, né? É comum. Então, sim, mesmo que não tenha... por exemplo, nós advogados, a gente não pode usar nome fantasia no escritório. A gente, somente o sobrenome, tá? Então, mais comum ainda, né? Imagina se eu usasse... Vou dar um exemplo. Rodrigues e Férez. Seria. Entendi. Imagina quantos Rodrigues não existiriam por aí. E a mesma coisa é dentista. Vocês acreditam que possam usar, né? Nome fantasia? Pode, mas tem algumas regras, Tem né? umas regras, tá. Mas vamos lá, doutora Juliana Pellini. Sim, olha que sobrenome chiquíssimo, né? Pellini. Chique. Diferente. Então, sim, mesmo que seja o nome, é possível de registro e deve registrar, sim. Que bom. E a pessoa tá começando um negócio agora. Qual o melhor momento para ela fazer esse registro? Porque às vezes ela vai ficar, eu não sei se esse negócio vai dar certo. Acho que você ouve muito isso, né? Muito. E qual a sua mensagem sobre isso, né? Qual que é o melhor momento para já ir atrás do registro? O melhor momento é agora. Você já parou, pensou, idealizou ali no seu negócio. Você vai oferecer um produto, vai vender um produto, vai oferecer um serviço. Você já bolou o nome. Então, não fique esperando pra ontem, né? Aliás, não fique esperando pra amanhã, né? Pra ontem que tem que fazer o registro. Porque a gente começa um negócio querendo que ele cresça, né? Sim. Né? Então, a gente já... Tem que expandir a mente. Tem que já expandir. Que vai com tudo. E já colocar lá no check como ponto principal. Então, já fez a criação da sua logo, da sua identidade visual, desculpa. Ó. Vai ficar brava comigo. Já fez a criação da sua identidade visual. Já Inclusive, manda a logomarca para mim fazer o registro. É um trabalho meio que casado, né? Sim. Porque uma coisa vai depender da outra. Não, né? igual eu falei, essa parceria aqui deu muito sucesso. Muito Eu adoro quando vem logos, identidades visuais da Emily, porque nossa, é muito prazeroso, gente. Ela é assim, tem toda uma sofisticação. Ela já me manda no formato certinho que eu preciso. Isso é muito importante. Tem que registrar E a bem, gente, né? ela manda a simbologia pra mim, eu já consigo, porque até a simbologia a gente precisa alinhar ali no INPI. Então ela já me manda, eu já, olha, me significa isso, eu já consigo, você sabe? Então é muito bom. Já vem o serviço completo. Já vem né? o serviço completo e assim, povo, é pra ontem pra fazer o registro dessa marca aí, não fica esperando não. Oi, Emi, uma curiosidade minha. A gente tá aí num mundo de nada se cria, tudo se copia. Da onde vem tanta imaginação, assim, pra criar algo autêntico? Olha, vem muito da questão do próprio negócio, né? Quando a gente vai analisar a questão do briefing, né, que é o formulário, tem uma história por trás, né? Então, quando eu crio, eu tento buscar ali no mínimo detalhe o que é interessante trazer como uma simbologia, que foi o que a gente fez, né, pro seu caso, que a gente vai falar daqui a pouquinho disso. Mas, quando eu vi o seu briefing, né, o formulário, todas as suas respostas, eu faço uma análise bem profunda e tento entender qual que é a essência do seu negócio, o que você precisa transmitir ali com a sua simbologia. E eu falo muito disso na EP, da questão da essência da marca, a essência, o que a gente pode transmitir através de uma simbologia, através de uma paleta de cor, através da identidade visual. Então, envolve muita pesquisa também,
eu tenho muitas referências internacionais, eu fiz alguns cursos internacionais que me fez abrir muitos leques, assim, de ideias e me facilita muito com a questão de criação. Você tem que estar se atualizando o tempo inteiro, né? 100%. Vendo as tendências, vendo o que cabe, vendo o que não cabe, vendo o que pode ser atemporal, o que não pode. E questão das fontes em si, eu faço muitas pesquisas, mas quando a gente, claro, vai fazer um logotipo, eu tenho que realmente personalizar esse logotipo. Eu não posso utilizar a fonte em si no logotipo, isso é uma regra, assim, clássica do design, de ter que realmente manusear aquele logotipo e fazer de acordo ali, encaixar talvez um acento melhorzinho, ou modificar ali uma letra, enfim. Mas essa questão da criação envolve a questão um pouco da criatividade, né? Buscar um pouco as referências e encaixar uma ideia na outra. E, por fim, é muito desenho. Eu desenho bastante. Então, pego papel e caneta mesmo, fico desenhando como que dá pra criar, como que dá pra fazer. E, por fim, eu vetorizo ali no Illustrator, né? Que é o Photoshop. E Photoshop e Illustrator, os softwares. E, por fim, faço ali com muita dedicação. Mas o processo em si de criação, o processo criativo, ele vem muito de conhecer o próprio negócio. Então, eu acho que isso é a chave principal, a porta principal para começar a criar. Entender o negócio, entender o propósito, e entender o que quer realmente transmitir para o público. Então, por isso que a gente não pode entregar um projeto na sua mão e nunca mais conversar com você, né? Não. Tem que ter Sim, esse tem que feedback para conversar. você entender. Exato. Eu tô até pensando, né, nesse processo também em colocar reuniões com os meus clientes, porque é muito difícil os clientes fazerem reuniões fáceis, assim, no dia a dia. Então, mas o formulário, ele por si só, ele é bem interessante porque ele já ajuda a dar um norte, entender qual que é a personalidade da marca, né? Nem sempre o cliente sabe o que quer transmitir. Isso que é um desafio. Na verdade, a que eu gente preciso tem transmitir. uma bolinha de pensamento, né? Então, você exato. vai lá falando, blá, 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 quero... eu penso nisso, eu penso naquilo. Mas o que eu achei mais incrível é que eu tinha uma ideia totalmente diferente do que você fez. E a hora que eu olhei, eu falei, nossa, ficou perfeito. Porque nunca que eu chegaria no conceito e do jeito que você criou. Exato. Mas você captou, ela fez uma coisa difícil, que é um monte de pensamento virar uma coisa coisa só. fácil, né? Exato. Mas no processo criativo eu também fico maluca. Eu fico maluca, porque são diversas formas de fazer, de pensar, e qual caminho que eu posso seguir, que eu posso fazer. Mas aí é assim que a gente vai lapidando, vou removendo algumas ideias até chegar no projeto final. E aí, a gente falando de logotipo, de ideia que foi contratada, aí chegou o ponto da nossa entrevista, que eu quero que a Tami explique para vocês o que aconteceu com o Elas Podem Cash. Vamos lá. A Ju me procurou para fazer o registro, né? Do Elas Podem Cast. E numa pesquisa de viabilidade, que a gente é primordial fazer essa pesquisa de viabilidade antes, já tinha registro. E aí eu falei, Ju... E aí eu chorei. Eu falei, Ju, você quer registrar a sua marca do podcast? Não, eu quero. Falei, olha, aqui nessa situação não vejo outra saída a não ser você mudar o nome. Sim. E foi isso que a Ju fez. Falou, vou pensar no nome. Dei alguns dias pra ela. Ela me mandou o nome, a ideia que ela teve. Fiz a já pesquisa. Com o coração batendo, né? Falando, ai meu Deus, só falta ter esse nome. Olha. Fiz a pesquisa de viabilidade. Falei, liberadíssimo. Ufa. Vamos fazer esse registro. E aí... É assim, é um processo que não tem como, né? Não tem. teria o que fazer. No caso do Elas Podem Cash, não teria realmente, porque era exatamente a mesma coisa. E né? explica aquilo que você já me explicou, da fonética, porque às vezes a pessoa vai falar, mas o meu nome não é igualzinho, é igual. Talvez aqui, se fosse, poderia ser Elas Podem Cast em um outro, da mesma classe, digamos assim, mas não um podcast. Entendi. Entendeu? Eu não lembro agora de cabeça, são muitas classes, mas digamos que... Vamos supor que se na saúde não tivesse nenhum Elas Podem Cast, poderia, porque não é um podcast. Exato. Que aí entra em outra categoria. Isso, porque a sua marca ela é única e exclusiva dentro do seu segmento. Entendeu? Então, se fosse Elas Podem Cast, um programa de rádio. Teria uma briguinha boa ali, mas acho que a gente teria grandes chances de conseguir. Tá? Agora, como é um podcast, o registro já concorrente com concorrente. Exatamente, pode causar confusão de público.
Entendi. E já causava. Quando a gente pensou nesse nome, a gente já tinha percebido. Tanto que no O a gente colocou o 0 para as pessoas. Só que aí, ó como que é. Já fica mais difícil pra pessoa te achar. Porque a pessoa olha, ela enxerga o O. Ela não foi no 0. Então eu recebia muitas vezes as pessoas falando: nossa, Ju, procurei você no YouTube e não achei. Aí eu já ficava nervosa. Só que na hora que a Tami me deu essa notícia, eu fiquei muito preocupada, porque é isso, você tá construindo sua audiência, né? Você tá tendo seguidores, as pessoas estão te acompanhando e você ter que anunciar que você vai trocar, mas aí eu entendi o que ela falou, faça isso desde o início. Exato. Porque imagina você ficar famosa aí e ter que trocar tudo. Vai ser, quanto mais você protela, pior vai ficando. O prejuízo é muito maior, né? Sim. Uma coisa é, por exemplo, vou dar o exemplo de novo da Sodier. Se ela tivesse uma loja, talvez ela teria procrastinado um pouquinho mais, né? Sim. Mas ela tinha 70. Sim. Então não tem pra onde correr. Ela já tava num nível, aí você vai esperar crescer o seu negócio, ele ficar tipo, 10 anos de mercado. Pra chegar lá, você não registrou sua marca, pra chegar lá na frente, alguém ter registrado antes de você ter que mudar tudo. Sim. Né? Ter que mudar uma vida, 10 anos aí de construir um império e ter que mudar. Então eu falei, Ju, o momento é agora. Faça essa alteração agora e registra. Sim. E como explica pro pessoal o que é esse conceito de brand? Que fala-se tanto nome em inglês e às vezes a pessoa fica confusa, verdade. né? Porque tudo que a gente vai falar dessa área é em inglês. Bom, a questão do branding, ele nada mais é do que os valores, missões, o público, exatamente como que essa marca vai se comunicar. Vamos colocar que a identidade visual é o rosto e o branding é o coração do negócio, é a comunicação, é tudo ali dentro do negócio e com a identidade visual consegue destacar, né, visualmente. Então, por exemplo, eu estou aqui, visualmente eu estou com alguns acessórios, mas o meu brand é a minha comunicação, o que eu tenho de valor, o que eu tenho de princípio. Então, o branding, ele é muito importante, não, claro, para fazer só a identidade visual, mas para todos os segmentos ali da atuação, né, da marca. Mas quando a gente tem um branding bem elaborado, é possível fazer uma identidade visual muito diferente, muito bacana. Porque no brand a gente consegue entender qual que é a comunicação, qual que é o público, com o que nós devemos conversar. É um público adulto, é um público mais novo, dá pra fazer uma coisa moderna, não dá? Ou talvez a questão mesmo das cores, pensar se realmente faz sentido pro nicho ou não. E os valores, né? Os valores, ele tem muito a ver com o que nós precisamos chegar, onde vamos chegar, o que faremos, por onde que vamos seguir um caminho. E, por fim, estabelecer estratégia de forma muito clara, né, pra marca. E depois disso, vem a identidade visual. As pessoas acabam confundindo identidade visual com branding. Isso é muito comum. Não, mas eu tenho um branding. Não, você só tem uma identidade visual. E às vezes a identidade visual nem tem tanta personalidade. Por mais que tenha um logotipo, por mais que tenha uma cor ali, às vezes não tem muita personalidade porque a pessoa não tem um branding por trás. Não foi pensado estrategicamente. O branding é pensar estrategicamente em como se comunicar. O que comunicar. Então, na verdade, tudo comunica no negócio, Tudo comunica, né? Exato. Mas pensar estrategicamente, né? E aí entra a identidade visual para pegar esses valores e transmitir de forma visual, para ficar estético ali, para todas as pessoas verem. O branding é o que tá dentro da embalagem do presente, né? Exato. Você tá toda hora mostrando aquela embalagem, mas o que tem de conteúdo dentro? Conteúdo. Exato, é o conteúdo da marca. E aí, se a gente pensar em extensão de negócio, você tem que focar e cada vez melhorar esse branding para sua marca ficar mais fortalecida, Exato. né? A questão do dia a dia mesmo, ali, da questão do atendimento, por exemplo, algum tipo de serviço que a pessoa faz um atendimento com o cliente ali no WhatsApp, também tem branding. Sim. A questão de comunicação, como que eu vou me comunicar, como que eu vou agradecer o cliente, o que eu vou mandar uma mensagem no dia seguinte. Tudo comunica, né? Tudo comunica. Então, o branding, ele é muito importante. Eu acredito que ele é um ponto principal ali para quando a gente pensar em marcas, a gente já pensar no branding. Então, eu quero empreender, quero ter meu negócio, eu já tenho meu negócio, eu já tenho minha empresa. O que você quer comunicar estrategicamente? O que faz sentido para sua marca? E aí, sim, estabelecer estratégias práticas
para colocar em prática essa questão de comunicação, de conteúdo no Instagram também. Isso é muito comum. O que eu vou tratar de conteúdo? Porque você já entende o seu público, você já fez um estudo por trás estrategicamente, né? Sim. Então, isso é branding. Senão até fica confuso, né? Exato. Uma hora é a mãe que tá te seguindo, outra hora vem outro público, aí você Sim. falou de outro assunto. Exatamente. E aí até as pessoas que te seguem ficam assim, ué, Nunca eu mais. já não tava falando disso, agora ela vai falar Nunca de mais vou coisa. esquecer dessa explicação do rosto e do Do coração. rosto. Sim. Faz Porque eu todo também sentido, fico, gente, né? mas o que é brand? Legal, né? Bacana. Você explicou assim de uma forma simples que eu tenho certeza que todo mundo conseguiu entender. Que bom. Ô, Tami, fala pra gente. Agora eu estou em processo, é o que você falou, né? Não é pra agora que vai sair. Não. Então, geralmente há uns 2 anos, né? Que você Isso. falou. E, por exemplo, se uma pessoa entrar com esse nome agora, o que que acontece? Agora, o mesmo nome, no mesmo nicho, a pessoa que vai fazer o depósito da marca vai fazer uma pesquisa de viabilidade antes. Ela já vai ver, já vai ter depositado uma marca. E aí vai acontecer o que aconteceu com você, né? O profissional tem que falar, olha, já tem uma marca depositada. Então, mesmo que... O que não pode acontecer é o seguinte. É alguém estar usando o nome da sua marca sem o registro. Você está em processo de registro, não concluído ainda, e você notificar essa pessoa. Tá. Você ainda não tem o direito, Exato. Você ainda não tem o direito de mas notificá-la. você tem a preferência. Mas você tem a preferência. porque Exatamente. Você registrou antes. Exatamente. Então, quando você tá consultando, você já consegue ver. Por exemplo, tá em processo esse aqui. Sim, a gente consegue fazer todo esse acompanhamento. Ver se já está em fase de oposição, se está em fase de recurso, se já foi Aí as coisinhas chatas do direito, né? deferimento. Exatamente. Burocracias. As burocracias. Então, gente, dito tudo isto, a gente vai revelar pra vocês a nossa nova marca aqui ao vivo. Eu espero que vocês gostem. Quando a gente pensou nessa marca, eu falei meu conceito pra Amy e também falei pra Tamires que eu quero aproveitar. Pensei no meu próprio conceito, sabe? Aquela coisa interior. O que você quer com o podcast? O que você quer passar nesse podcast? E aí, pensando muito, até na época eu tava com a Pri, conversando com ela. Falei, Pri, a gente externaliza. A gente coloca pra fora coisas sobre saúde mental, saúde física. A gente vai trazer história de superação. A gente vai externalizar, a gente vai dar voz pras pessoas. Então, não foi assim, tá? Não foi em 5 minutos que a gente chegou no nome. A gente quebra a cabeça, porque processo. todo nome que eu pensava, eu pesquisava, no próprio YouTube já existia. Então, assim, eu fiquei uns 15 dias até que surgiu isso. Vamos tentar esse nome, né? Na época. E aí eu falei pra Amy, né? E ela começou esse processo aí. Então, a partir de hoje, o nosso programa vai se chamar Externaliza, podcast com Juliana Pellini. A intenção é abrir um pouco esse leque, né? A gente começou a proposta aí mais para o público feminino, mas hoje a gente sabe que a gente pode alcançar tanto os entrevistados como pessoas de todos os sexos para assistir, né? E vai trazer uma pauta que vai ser válida para todos. Lógico que a gente tem um lado feminino e você acaba puxando um pouquinho mais para esse lado as pautas, né? Claro. Mas com certeza a gente está abrindo, porque externalizar qualquer um pode externalizar o seu sentimento, a sua profissão, né? E esse foi o nosso... Lindíssimo. Lindíssimo, Louco. lindíssimo. Eu queria que você explicasse um pouco como que você chegou nesse processo de criação. Bom, nós podemos ver, então, tem um microfone, tem um chatzinho, que é um símbolo de chat, e dentro do chat nós temos a flor de lótus, né? Pra chegar nessa flor de lótus também foi um desafio, porque eu queria inserir algo que tivesse a ver com crescer, desafrouxar, evoluir, que tem tudo a ver com externalizar. Então, eu queria achar algum conceito profundo em simbologia e que tivesse uma força. Então, a flor de lótus, ela tem uma representatividade, questão de espiritual, questão pessoal, que é a questão da pauta, né, do podcast, né, de externalizar. Então, são diversas áreas da vida que a flor de lótus tem uma representatividade muito bacana, muito forte. Falei, não, faz todo sentido colocar. E eu fiquei muito insegura por um certo momento, talvez de você não gostar de uma flor ali dentro do microfone, né, dentro ali do chat e tudo mais.
Mas eu falei, não, vai dar tudo certo, a Ju vai gostar, vai dar tudo certo. Aprovou de primeira, Ju? Aprovou de primeira. Até porque eu acho que essa flor, ela me representa na Sim. minha vida. Tem a questão da feminilidade, Sim. né? Do que foi a essência do Elas Podcast. Talvez se você e tudo mais. colocasse uma margarida, eu não ia gostar. Embora eu amo girassol, mas talvez não combinasse. Sim, Mas quando você... esteticamente fica Por isso legal. que eu falo, a importância da explicação da marca. Quando você me passou por escrito, eu até chorei a hora que eu li o que você escreveu. Porque eu falei, caramba, olha o que ela pensou, a profundidade. Sim. Que é muito mais do que só um logotipo, uma identidade Exato. visual, É né? 100% Exatamente. personalizado. E né, aí de o forma. nosso fundo vai ser... Coloca aí pra gente, Samuca. Olha, gente. Uau. Lindíssimo, lindíssimo. Externaliza, Externaliza. podcast. Essa tipografia escolhida também foi muito bem pensada. Porque quando a gente pensa na tipografia toda quadrada, vocês podem ver que elas têm uma questão redonda, né? Arredondado, Uhum. N arredondado. Isso traz um pouco de acolhimento. Certo. Quando a gente coloca letras que são totalmente retas, elas trazem uma impressão de afastamento. Então, a gente pode ver em logotipo, talvez, de advogado e tudo mais, que são letras mais retas pra mostrar que a pessoa tem autoridade. É uma coisa mais séria. Agora, no Externaliza, não. É um podcast, é uma comunicação. Dá pra utilizar essa questão da brincadeira ali do N. Enfim. Ficou muito legal, né? Ficou lindíssimo. Tem toda uma psicologia por trás, mas quando a gente bate o olho e enxerga exatamente o que a gente sente de acolhimento, de modernidade, né? Que é o que você quer mesmo pra marca do Externaliza. Ah, gente, suspeita porque eu amei, né? Eu amei registrar também. E é engraçado porque a gente vê a emoção, a Tamires, eu vi o story que você fez registrando, ela não podia falar ainda que era o meu, né? Mas a gente consegue perceber o carinho que tanto uma como a outra tem em relação ao registro, em relação a expor essa marca. Então, assim, eu tô muito feliz com a nossa parceria e tenho certeza que vai ser uma nova jornada aí no podcast pra mim, que agora tô em carreira solo também. Então, a vida é isso, a gente vai se transformando, mas é importante a gente tomar alguns cuidados, né? Então, eu queria que vocês deixassem uma mensagem final. Primeiro a Tami, olha lá naquela câmera pra focar bem em você. Tá bom. Fala aí pra gente, né? Uma pessoa que tá com medo de registrar a marca, qual é o conselho que você dá e por que o advogado é a pessoa indicada pra registrar? Tá. Bom, primeiramente, não tenha medo de requerer o registro da sua marca. É um ponto primordial, crucial. Você precisa registrar para você ser único e exclusivo dentro do seu nicho, do seu segmento. E procure sempre uma orientação de um profissional do ramo jurídico, um advogado, porque a gente tem todo o conhecimento baseado na lei. A gente consegue fazer defesas específicas para cada cliente, recursos se for necessário. Não arrisque em fazer sozinho ou com qualquer empresa. Então, tenha sempre um jurídico ali te auxiliando. Se precisar, estou à disposição. Já fala seu @ também. Sim, claro. @Tamires Rodrigues Feres. Pode deixar o WhatsApp também, se quiser Pode. entrar em contato. É DDD 11 99881 4582. E a gente vai deixar também na descrição, tá? Aqui é a identidade visual da Tamires, criada também pela M, né? By EP. Gente, ficou lindíssima também, né? Também acho linda. E, M, deixa uma mensagem aí. Por que contratar os seus serviços? E qual o seu diferencial nesse mercado que a gente vê toda hora alguém novo surgindo? Pode também olhar lá. Bom, a identidade visual, como a gente vem comentando, ela tem um grande impacto, porque é através da identidade visual que vamos nos comunicar de forma clara e se destacar no mercado. Então, quando a gente tem uma identidade visual muito bem estruturada e estabelecida desde o início, essa marca ela vai conseguir se destacar no digital, que é um dos pontos mais importantes aí para grandes marcas ou pequenos empreendedores para se destacar no digital, que é um desafio imenso, porque a gente tem diversas informações ali ao longo das redes sociais. E quando tem uma identidade visual bem estabelecida, com personalidade, nós temos sim como nos destacar e ter talvez uma questão mesmo de lembrar, o cliente vai lembrar de você, vai te associar com alguma coisa, com alguma lembrança. Então, quando a gente pensa em identidade visual, a gente pensa em trazer a essência do negócio através do visual. Isso é importantíssimo para a EP, né, para minha agência, essa questão de trazer mais impacto através do digital e através do visual.
Bom, meu Instagram é ipidentidade. Se vocês quiserem acompanhar mais o meu trabalho, tem tudo lá certinho, mais informações. E meu WhatsApp seria 11 96317 0946. Então, se vocês quiserem conversar, a gente pode bater um papo e tudo mais. E estou à disposição. É isso aí. E vocês duas vão ganhar uma caneca nova para estrear obrigada. junto comigo. Eu, obviamente, já troquei a minha caneca. E o legal é que a gente tem algumas opções, né? Você fez em 3 cores, eu Sim. achei bem legal. Super e aí a moderno. gente deixou de um lado o Que microfone lindo. e do nome no outro lado. Eu amei. Lindíssimo. Ficou lindo demais. Esse fundo lilás, né? Super combina, né? Sim, ficou muito legal. Ficou eu muito gostei. bacana. Lindíssimo. Eu também É tenho, diferente a gente ver assim, real, né? Do que a tenho gente vê um no digital. presente também pra minha cliente, né, gente? Olha! Vamos lá. Olha! Ficou lindíssimo. Ai, já até imagino que seja, hein? Já até imagina? Vamos ver a Já. caixinha. Olha, gente, isso Ai, que lindo. é branding, tá? Isso é você colocar a sua marca pra aparecer. Olha que delicadeza. Olha que coisa mais linda. Ai, que lindo. Ai, eu amei. Você sabe que eu queria, É, né? lógico. Gente, ela é tão chique que até os biscoitos dela são personalizados com a marca dela. Vocês merecem. Meus clientes merecem a minha Também. marca também, né? Exatamente. E nós Legal. temos também o presentinho do Inspirações JE, que vocês têm até coleção lá, né? Sim, Então, eu ela tenho. mandou pra cada uma separado. Aqui é com chique. exclusividade as parcerias. Obrigada. Você também, olha que linda. Essa é uma outra versão. Já que você tem uma, você vai ter mais uma. Essa é mais Adorei. minimalista. Adorei. É isso, gente. Espero que vocês tenham entendido, tenha sido esclarecedor esse episódio, né? Mais do que a nossa marca que tá aí sendo ressignificada, mas que você também comece. Ai, que linda. Linda, Eu nem né? gosto de caneca. Que você também comece a pensar na sua marca, né? No seu nome. E acreditar no seu negócio. Porque registrar sua marca é você acreditar no seu potencial. É você botar ali o seu trabalho e fé que vai dar tudo certo, né? Então eu quero encerrar com vocês, a gente fazendo um brinde de boas-vindas. E dizer Vamos que foi fazer um minha caneca prazer, né? Fazer esse episódio com vocês. E é isso, agora é oficial. Não esqueçam de curtir o nosso episódio, comentar, se inscrever no nosso canal, porque agora, a hora que vocês verem este logo, essa identidade, esse microfone aparecendo aí pra vocês, vocês já sabem que vai fazer parte do Externaliza. Beijo, gente. Até a próxima.